Muito boa noite, queridos amigos. Estamos iniciando agora mais um grande evento da escola do Jeb Malheiro, chamado O Resgate da Fé. Um evento que todos nós estávamos ansiando há muito tempo por ele e finalmente essa noite chegou. É importante que nós saibamos quem é o João Malheiro. João Malheiro é um doutor em educação pela FRJ, fundador e diretor do Colégio Porto Real, no Rio de Janeiro, e hoje está viajando pelo Brasil inteiro, abrindo muitos colégios inspirados nesse modelo, escritor de vários livros e um grande apaixonado pela educação e pela educação dos seus filhos. Então, no dia de hoje, nós vamos focar especificamente mais sobre a educação da fé, uma vez que é o objetivo desse curso, mas, naturalmente, iremos falar de outros aspectos que estão relacionados, como a educação das virtudes, como educar nos valores, etc. No dia de hoje, você e eu vamos aprender como ensinar a fé para os nossos filhos. Parece uma coisa tão complicada, né? Tão distante, mas não é. Você vai ver que toda a minha metodologia ela foi criada justamente para ajudar você que está me ouvindo a tornar a coisa mais acessível, a coisa mais amena, a coisa mais simpática, de forma leve, natural. É assim que os filhos gostam de ouvir sobre esses temas. Às vezes nós temos assim na nossa imaginação, né, um estereótipo de falar daquele padre da igreja, aquele pastor, aquele curso de primeira comunhão que nós fizemos na escola, e a gente fica às vezes um pouco assim com medo que você se torne um catequista, uma pessoa assim, e não vai ser. Eu quero que você perceba que você hoje vai se tornar um grande especialista na formação religiosa dos seus filhos. Sabemos muito bem que os nossos jovens hoje estão sendo bombardeados por tantas e tantas ideologias, por tantas e tantas tentações, sabe? Questões, promessas de materialismo, de hedonismo, de festas, de viagem, de drogas, de roupa. Achar que isso vamos dizer assim, é o fundamento da felicidade de um jovem. Sabemos que não é verdade. Sabemos de tantas ideologias feministas, ideologias, não sei, né, racistas, machistas, tudo isso está permeando, né, a cultura do momento e o jovem, meio ou mal, fica inseguro, fica perplexo, não sabe muito bem como reagir, né? Há uma imensa promiscuidade hoje nas festas, nas viagens, no carnaval, tudo isso está aí a olhos vistos e a gente vê que as desgraças sociais são cada vez maiores. Nunca houve tanta gente doente como atualmente no Brasil. Já passaram nos consultórios médicos a busca por médicos que curam o câncer. Agora, quem vai a mais ao consultório são crianças e adultos com problemas mentais graves. Então, a gente tem que estar muito atento para que nós ajudemos os jovens a se prevenir contra tudo isso. Nós temos, nós temos que ajudar os jovens, né, a não serem influenciados pela escola, pelos amigos, pelas redes sociais, que estão aí todo dia condenando seu filho a ser aquilo que ele não quer ser. Então, é urgente hoje, senhor pai que está me ouvindo, senhora mãe, preparar os seus filhos para lidar com todas essas questões. Senão, a gente depois fica amargurando o resto da vida. Você vai ver que esse curso que nós vamos falar hoje é um curso que vai dar grandes alegrias para você. Primeiro, porque é um alerta para o seu filho. Ele vai aprender a ficar esperto. Ele vai aprender a perceber que quando alguém está conduzindo ele para uma heresia, para uma maldade, ele vai ter anticorpos para parar, para brecar, para fugir, para evitar aquela companhia, aquela festa, aquela aula, aquela leitura que está sendo, enfim, oferecida. Nós temos que enxergar que esse curso vai ajudar você, de alguma maneira, a alimentar o imaginário do seu filho, para que ele tenha uma boa cabeça, para sonhar com ideias bonitas sobre Deus, consiga comunicar-se com Deus. O dia que você conseguir essa vitória, que o seu filho já consiga rezar, consiga elevar a sua alma a Deus, você fica tranquilo, você está feito. Você já conseguiu a principal imunidade para o seu filho, porque quando ele se comunica com Deus, Deus ele ajuda, Deus ele ilumina, Deus ele inspira, Deus lhe dá forças para reagir. Uma criança bem formada, ela consegue lidar com as brincadeirinhas dos amigos, que hoje em dia, né, o cara precisa ter muita personalidade para viver a sua religião. Qualquer
Qualquer colega hoje faz bullying, se ele é religioso, se ele vai numa missa, se ele vai num culto. Qualquer criança hoje precisa ter muita personalidade para não ser arrastado pelos maus exemplos que estão aí, né, nos recreios da escola, nas festas, no shopping. É impressionante ver como as crianças hoje, né, são pressionadas para não viverem os valores e as virtudes. Agora, outro aspecto super importante que às vezes os pais se preocupam muito é que com esse curso seu filho vai aprender a entender o mais importante da religião católica, que é a missa. Tem muitos pais que se chateiam porque os filhos não vão na missa, deixam de ir na missa, ou porque não se comportam bem na missa. E eu falo, mas é lógico, como é que o seu filho vai ter motivação para assistir uma ópera? Sabe o que é uma ópera? Aqueles teatros musicados que às vezes há no Teatro Municipal, que há aqui na Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro. Como é que o seu filho vai ficar feliz assistindo uma ópera cantada em alemão e sem um caderninho para acompanhar as letras e o conteúdo daquela história? Fica uma coisa infernal, fica uma chatice, porque não está entendendo nada do que está acontecendo. Pois isso é o que acontece com um jovem hoje. Ele não está entendendo nada do que está acontecendo lá na missa, então aquilo é uma chatice. E as crianças então acabam ganhando assim, um certo trauma. E quando chegam na adolescência, eles querem se livrar, né, desse momento que é tão rico, tão importante para o seu amadurecimento. Portanto, senhores pais, uma criança que vai tendo toda a formação, ela vai se tornando uma pessoa muito boa, muito preparada. Eu sei que você pode achar que não tem a suficiente formação, que você não é um bom professor para esse tipo de coisa, mas eu quero te prometer que se você fizesse meu curso, foi preparado justamente para esses pais como você, que se sentem incapacitados, que não se sentem preparados. Se você fizesse meu curso com essa esperança, você vai perceber que sim, você vai ser um bom professor, vai conseguir, de alguma maneira, se tornar um bom educador na fé dos seus filhos. Vou te mostrar agora um exemplo de uma pessoa que transmite justamente a sua experiência de ter feito depois o curso. Vamos ouvir a Thalita, de Campo Grande, Mato Grosso, capital de Mato Grosso do Sul, para que você acredite no meu curso. Vamos ouvir ela? Olá, é com bastante alegria que eu venho compartilhar com vocês a minha experiência que eu tive em poder participar do curso A Fé na Prática, do professor João Malheiro. Eu diria que esse curso foi um divisor de águas na minha vida, na vida da minha família, na minha relação com Deus, na minha relação com a Igreja Católica, na minha relação com o meu marido, com os meus filhos e com o meu trabalho, né? Tivemos muitas graças, entre elas a conversão do meu marido, que era ateu. Além disso, nós tivemos uma grande alegria de poder fazer a primeira comunhão do Daniel, também fazermos a legitimação do nosso casamento, que nós já éramos casados há 10 anos, mas nós não éramos casados perante a Igreja Católica. E também poder levar os meus filhos para a igreja, reacendendo a fé, a esperança, a caridade, é algo que foi extremamente transformador nas nossas vidas, né? Então hoje, depois do curso, além de todas essas graças que nós recebemos em casa, meu marido e meus 2 filhos, todos os dias eu faço a minha meditação, a minha oração, por meio das orientações que o João me deu. Domingo, nós guardamos todos os domingos, né, de festas e vamos à igreja. A minha filha, a mais velha, faz catequese, faz parte do coral da igreja. Nós passamos a participar mais ativamente da igreja próxima da nossa casa e já entendemos o quanto tudo isso impactou na nossa relação com o divino, na nossa relação com a família e na nossa relação com o próximo. Então eu sou muito feliz, muito agradecida ao professor João Malheiro por ele ter impactado de forma tão positiva e tão viva na minha vida e na vida da minha família. Espero que vocês possam ter essa experiência maravilhosa e de encontro com o divino. Impressionante esse testemunho, fala a verdade. Como ela está feliz, como ela está
contente de toda a família ter sido contagiada por esse aprendizado do curso A Fé na Prática. Por isso, eu quero que você acredite que você também pode chegar a ser batalita. Você também pode conseguir se tornar um bom educador dos seus filhos. Na verdade, isso aconteceu comigo também. Eu, quando era jovem, eu também não entendia nada. Eu sempre fui aquele católico de BGE, sabe? Que ia às vezes à missa com a família, meio obrigado, achava meio chato, como eu te falava, quando era jovem, quando era adolescente, né? Até que um belo dia, um amigo meu me convidou para fazer um curso de doutrina bem parecido com o meu, e lá naquele curso eu tive uma virada. Eu tive, pois assim, um despertar para a fé. Então, esse curso, na verdade, tem o objetivo principal de despertar você que está me ouvindo, pai, você mãe, a despertar para a sua fé. Porque só quando você tiver essa fé vivencial, experimentada, você é alegre quando reza, você fica feliz quando vai num culto, numa missa, é que vai conseguir contagiar seus filhos. Eu vou mostrar isso para você já já, mas eu quero que você perceba que quando você encontra um modo seu de educar os filhos na fé, porque você vive bem a fé, então você perde o medo de assumir esse protagonismo da educação da fé dos seus filhos. Então, eu queria que você agora, que já está um pouco mais confiante, assistisse agora uma aula que eu vou dar em PowerPoint. Eu preparei com muito carinho para o nosso lançamento do Resgate da Fé da sua família, que no fundo essa aula tem dois objetivos principais. Em primeiro lugar, mostrar que os pais hoje não educam bem porque cometem alguns erros. Eu vou agora exemplificá-los. E depois vou dar a solução, evidentemente. Como corrigir esses erros, como sair dessas armadilhas que muitas vezes nós mesmos montamos para destruir a fé dos nossos filhos. Então, a partir de agora, eu vou dar a minha aula em pé, como eu sempre gostei. Ficar sentado não é a minha praia, eu quero falar com você, quero me expressar de forma mais à vontade. Então, vamos para a nossa aula? Vamos lá. O primeiro grande erro dos pais na educação da fé é esse. É querer ensinar religião do ponto de vista teórico, do ponto de vista meio que uma aula de história, uma aula, sei lá, né, de psicologia. E a fé é o fundamento dessas aulas. Como é que você vai ensinar algo que você não vive, como diz aqui o slide, forçar a viver uma religião sem você estar vivenciando ela, é uma coisa chata, sabe? É que nem a pessoa que tem que dar uma aula de como fazer um bolo e não gosta de comer o bolo. Não dá, né? Então, eu acho que o grande problema dos pais hoje é justamente por estarem um pouco distantes, por não estarem vivendo com muita seriedade, ou porque a fé que eles têm é uma fé meio antiquada, lá longe, e foi esfriando, e foi, enfim, sabe, uma família que não consegue colocar isso como um valor na sua vida. Então, a criança percebe isso. Sabe, não sei se você lembra daqueles professores de escola, e às vezes escola pública, nem sempre são de escola pública, às vezes também são de escola particular, mas muitos que estão cansados da sua profissão, que são um pouco rotineiros, estão ali cansados, fazem por obrigação. Então é aquela aula sem alma, sabe? Sem vida. E uma aula de religião sem vida, sem fé vivencial, é uma chatice. Você fica dando uma aula chata, uma explicação que os teus filhos não se conectam. Você sabia que até os primeiros 10 anos de idade, a criança aprende muito mais pelo exemplo, aprende mais pelo mundo afetivo. Se você, pois, monta com a criança um presépio, faz com carinho, você vai lá, coloca uma flor numa imagem de Cristo lá na parede, sabe? Quando a criança vai vivenciando esse mundo afetivo com você, essa criança adora a religião. Porque a criança, ela tem uma inclinação natural para o mundo religioso. Você sabia disso? A gente fica impressionado como uma criança de 2 anos fica assim sensibilizado com esses temas. No outro dia, olha que história. Ele veio um aluno do Porto Real, né, da educação infantil, 3 anos, tá? Ele veio, né, para conhecer a minha casa.
estava tendo uma festa lá, agora no Natal, juntávamos as famílias, etc. E lá, numa das salas, tem uma cruz de madeira sem Jesus Cristo crucificado. Só uma cruz de madeira pura, vamos chamar assim. E a criança de 3 anos, ela chegou para mim e falou: tio, onde é que foi Cristo, hein? Ele não está aí na cruz, ele foi passear. Reparem como a criança tem essa sensibilidade de perceber essas coisas. Então, é importante que vocês percebam que o primeiro grande erro na educação da fé é os pais não vivenciarem essa fé. Então, se você quer começar a resgatar a fé na sua família, por favor, comece a ver que aspecto pequeno você pode introduzir na sua casa. É abençoar as refeições, é rezar quando acorda de manhã, é quando você, não sei, chega em casa do trabalho e vai lá fazer uma oração no crucifixo que tem na entrada da casa. Assim meus pais faziam. Enfim, é importante que você vá introduzindo na sua família a sua fé. A fé que você vivencia, que você interiorizou na sua rotina. E para isso, é muito importante que vocês aprendam que a criança ela vive muito mais o que você viver do que você explicar. Já perceberam? A criança está sempre te olhando, a criança está sempre te imitando. Então, não queira encher a sua criança com grandes histórias do Antigo Testamento, que às vezes os pais acham que isso é bom. Eu sou a favor das histórias do Antigo Testamento, desde que primeiro você as viva, desde que você primeiro as admire, depois saiba que a criança repara se você acredita ou não. Se você não acredita, ela repara. E ela fala: pô, meu pai fica falando para eu rezar antes de dormir, e ele não reza, nunca vejo ele rezando. Sabe? Isso é desmoralizador para uma criança. Depois, criar um clima de confiança. É muito bom que quando você vai falar só uma coisa sobre Deus, você mesmo percebe, a criança mesmo perceba em você, pois um clima assim de, poxa, de seriedade, né? Que você gosta de falar sobre esses temas, que você cria um link com ela. E aí, filho, gostou do anjinho da guarda que eu coloquei no seu quarto? Filho, quero te contar uma coisa muito legal. Aí você conta uma história da Bíblia, com conteúdo, com uma motivação de fundo, para dar uma lição de moral, etc. Agora, o mais importante é aqui, ó, o catecismo, mais do que grandes decorebas, o catecismo que você tem que ensinar para o seu filho, mais do que grandes, sabe, exigências de conteúdo, é muito mais afetivo. O catecismo afetivo é o melhor método para educar uma criança. Então, quando ela vê que você está feliz, que você gosta de contar uma parábola, uma fábula, quando você sabe, levar seu filho numa igreja, sabe, numa terça-feira à tarde, e você vai lá e mostra o que é o sacrário, onde está Jesus escondido, você mostra, pois, uma imagem de um santo, sabe, toda essa experiência afetiva é o mais a criança vai guardar na sua imaginação e na sua memória. Depois saiba também que é importante começar o quanto antes, sem ficar, sabe, enchendo o saco. Eu chamo intoxicar a criança com muita religião. Tem pais que tem um pouco essa obsessão, né? Acham que tem que estar sempre falando disso. Não, é importante que você demonstre isso. Eu lembro muito bem que a minha mãe chegava em casa, sem falar nada para mim, ela rezava uma oração, né, na imagem de um Cristo que tinha lá na parede da sala de estar. Ela se dirigia a ele, assim, sem falar nada. Né? Mas a gente via que ela estava, assim, agradecendo, talvez, por ter chegado em casa bem, talvez estava ali pedindo por alguma intenção que lhe preocupava, mas ela contagiava. A vivência dela é o que nos transformava em homens de fé. Então, essas são algumas regras importantes. Então, o erro muito comum dos pais hoje é isso, né? Vamos dizer, uma vivência desconectada da sua fé. Aí a criança fica muito decepcionada com os pais. E outro aspecto fundamental que estou colocando aí é quando os pais não estão bem resolvidos, não estão se amando, não estão, pois,
vivendo um bom relacionamento. Há muita ansiedade, né? Sabe o que quer dizer ansiedade? Ansiedade é uma pessoa que ainda não aprendeu a sofrer, uma pessoa que ainda não aprendeu a entender que por trás do sofrimento tem um bem às vezes escondido, mas eu preciso descobrir esse bem. Quando eu aprendo a viver esta ansiedade com fé, naturalmente eu vivo com muito mais serenidade, com muito menos remédios, né, e muito mais tranquilidade, paz interior. Olha que foto. Essa foto é assim, ó. Muitas mães estão assim hoje. O que, que vai acontecer comigo? Uma mãe que vive assim habitualmente, a filha dessa mãe fala assim: pô, essa minha mãe não acredita em Deus. Ela não tá pronta para viver, né, as dificuldades da vida, as contrariedades da vida. Ela está ainda muito afetiva, muito despreparada, sem consistência, sem maturidade. Então, é muito importante que você lembre desse princípio básico de comunicação. Você comunica mais o que você é do que você fala ou diz. Sabe? Do que você faz ou diz, como diz aí o slide. Então, uma pessoa assim é uma pessoa sem fé. Uma pessoa que tem fé não grita, não desespera, não fica com esses altos e baixos emocionais. O segundo erro, são 5 que a gente vai destacar na nossa aula de hoje, é a pessoa que não ensina de forma positiva, está sempre falando do inferno, está sempre falando que é pecado, está falando que isso é uma desgraça, que o meu filho pois vai ser um condenado. Não é assim que se ensina a religião. A religião ela é tremendamente libertadora, ela é tremendamente positiva. A criança tem que sentir-se assim atraída pela perspectiva que você coloca, porque a gente agora vai oferecer isso a Deus, porque isso aqui vamos demonstrar o nosso amor a Deus, vamos rezar pelas pessoas que estão sofrendo, vamos, sabe, sempre coisas positivas, né? Vamos agradecer lá na igreja pelos dons que recebemos hoje, pelo novo emprego do seu pai, vamos agradecer pela recuperação da saúde da sua avó, sabe? Sempre positivo. A religião é positiva. São as pessoas mais felizes que vivem nesse planeta, são as que têm fé, porque elas sabem que por trás das tragédias tem algo melhor que vai vir depois. É sempre assim que você tem que educar um filho. Depois também lembre que tudo que você for falar de religião tem que ser relevante. O que quer dizer relevante? Pô, que tenha um pouco de conteúdo, que tenha uma história bem contada, que seja uma coisa que convença, né? Não uma coisa de água com açúcar, é uma coisa que você não sabe explicar muito bem porque você não se preparou, não estudou. É melhor que você fale assim para o seu filho: filho, eu não sei explicar muito bem isso, mas eu vou estudar e amanhã eu te digo. Eu vou perguntar ao padre da paróquia sobre essa questão, porque eu não estou muito bem preparada, mas amanhã eu te digo. É importante que você, quando for explicar alguma dúvida para o seu filho, você mostre que você está sabendo com profundidade, porque a profundidade é o que convence, não é a coisa emotiva, isso não convence. Sabe também o seguinte, que as nossas aulas, as nossas explicações, as nossas conversas, elas têm que ser muito claras, sabe? Você tem que se adaptar à idade do seu filho. Não queira que o seu filho entenda grandes mistérios da fé, não queira que o seu filho entenda e decore muitas coisas de religião. Isso é bobagem, sabe? Você tem que aprender a tornar a coisa simples. O que mais importante são sempre as historinhas, né? Historinhas de santos, historinhas da Bíblia, sabe? Histórias bem contadas, inclusive com uns vídeos. Hoje tem na internet, está cheio de material maravilhoso para você ilustrar uma explicação, uma história, uma parábola. Pô, usa isso. Eu sou professor de religião há anos e todas as minhas aulas, quase todas, levavam um vídeo que hoje tem na internet, no YouTube. Procura lá e você faz um momento prazeroso para a criança. Quando eu entrava na aula de religião, as crianças pulavam da alegria e falavam: Oba! Hoje tem vídeo! Hoje a aula vai ser boa, tem vídeo. Então é isso, né? Assim também tem que ser com os nossos filhos e com os nossos alunos. Bom, o terceiro grande erro que os pais hoje cometem é que não percebem que, como já disse no começo, os pais têm que ser pessoas comprometidas com a religião.
que quer dizer comprometida? Não, ela leva a sério não só aos domingos, mas ela está comprometida no dia a dia, né? É uma pessoa que tem uma unidade de vida. O que quer dizer isso? Não há uma divisão entre o mundo do trabalho, de segunda a sexta, segunda a sábado, e o domingo, como se fosse vestir uma camisa. Vou vestir uma camisa de religião agora e vamos para a missa, vamos para o culto, vamos rezar lá no santuário, não sei dos quantos. Não, não. É importante que você seja uma pessoa comprometida com a sua fé, tanto que haja uma coerência de vida. Quando os filhos percebem que você é uma pessoa que trata mal o outro, que você é egoísta, que você é descuidada, que você não vive bem as suas funções no trabalho, na família, a criança começa a ver, pô, esse meu pai tem uma religião meio estranha, né? Não, é como se fosse duas vidas, então não funciona. Depois você tem que também, quando você está ensinando, tem que ser mais empático. O que quer dizer empatia? É colocar-se dentro do outro, o que o outro está sentindo, o que o outro está precisando, e você então ensina adequadamente. É tão bom você aproveitar tragédias dos filhos, sabe? Que ele foi humilhado no futebol, ele levou um 0 na prova. Você tem que sentir as dores dos seus filhos e aproveitar esses momentos para ensinar a fé. Filho, vamos oferecer a Deus essa mortificação, essa humilhação, essa aprovação. Vamos oferecer a Deus, filho, pois não pudermos ir mais ao cinema, o carro quebrou. Filho, vamos rezar naquela igreja pelo aquele teu amigo que te bateu no futebol. Sabe, isso é usar da empatia e perceber as necessidades e dores e lacunas que os seus filhos estão sentindo para você aproveitar o momento para educar na fé. E depois, sempre muito cortês. Cortês é assim, elegante, palavras suaves. Nunca pode ser uma educação agressiva, uma educação que você esteja falando mal dos outros, falando mal dos padres, uma educação que você, não sei, fala mal do Papa ou do pastor. Não, a gente tem que ser uma pessoa, quando fala de religião, tem que ser uma pessoa educada, uma pessoa, sabe, que atrai pelas palavras, pela postura. Depois, outro problema do ensino da religião é que está faltando, como já dissemos em outros momentos, falta de estudo atualizado. Você talvez, quando era pequeno, tenha feito primeira comunhão, talvez tenha aprendido lá na quarta série, que em geral as escolas organizavam cursos de preparação para a primeira comunhão. Então você tinha lá naquela idade, com 11, 12 anos, uma cabeça muito imatura, lembra? Você aprendeu muito pouco quando você fez a primeira comunhão, você não deve lembrar quase nada. Talvez uma historinha, uma parábola, pois a primeira vez que você confessou, isso você talvez não esqueça, mas o resto você era muito, muito imaturo. Então você agora precisa vencer a preguiça para estudar. Sabe, um pai que quer atualizar-se na fé, precisa estudar. E esse é o objetivo desse meu curso. O objetivo foi justamente fazer com que você consiga vencer essa preguiça, porque é um método fácil, é um método tranquilo, são 6 aulas, poucas aulas. Eu fui pegar o básico para que você possa ensinar para o seu filho as verdades principais. Eu não fui entrar nos detalhes, nas casuísticas, casos difíceis de entender, os mistérios da fé. Não! Coisas mais do day by day de uma família que quer conduzir o seu filho para Deus. Depois, a religião exige também que você faça oração mental. Sabe, a gente precisa parar para pensar nas questões de Deus, sabe? Você lê um livro sobre religião e dá uma parada, uma meditada, tenta entender um pouco melhor, pede luz ao Espírito Santo, que é, vamos dizer assim, a pessoa divina encarregada de nos ensinar a religião. Então você tem que ter muita intimidade com o nosso grande professor da religião, que é o Espírito Santo. Ele tem a função de tornar-nos outros Cristos e nos levar a Deus Pai. Olha que papel importante o Espírito Santo tem. Então, se você ainda não conhece, e para você o Espírito Santo ele é um grande desconhecido ou um grande esquecido, pois se aproxime, tente entender um pouco melhor qual é o papel desse Espírito Santo na vida da igreja e você se tornar uma pessoa muito mais preparada. E depois é muito importante que você também tenha sempre um tutor
um diretor espiritual para te ajudar a tirar dúvidas. Como é que posso explicar melhor para o meu filho, pois o que é o inferno, como é que eu posso explicar para o meu filho o que é a missa, como é que eu posso, sabe, quando você tem alguém para você se assessorar, né, você vai perceber que você ganha um certo traquejo, uma nova didática, uma nova historinha, você tem alguém que possa te auxiliar a conduzir as dúvidas que sempre aparecem quando a gente tem que, principalmente, responder aquelas perguntas difíceis que os filhos nos fazem todos os dias. Enfim, então, como vocês viram, a gente precisa estar sempre assim, preparado para as grandes questões que os filhos vão nos colocando ao longo da vida. Na fase dos 6 aos 10 anos de idade, que é a idade que eles estão abstraindo, não, que eles estão começando a pensar melhor, estão sendo alfabetizados, eles estão aprendendo a ler, aprendendo a escrever, eles costumam ter a fase do porquê, porque eles estão agora com uma inteligência super desenvolvida, então estão estreando, né, uma nova inteligência que é a memória semântica, eles estão aprendendo, pois, a fazer raciocínios lógicos. Então, se Deus criou o mundo, quem criou Deus? É uma pergunta que vai te fazer. Sabe? E como é que é possível Deus ser homem ao mesmo tempo? Pô, então, ele não é Deus quando é homem? Então, é uma questão que você tem que saber explicar. Então, são essas questões que você precisa de uma assessoria. Depois, você tem que pensar que a religião, ensinar religião para um filho exige uma dedicação de tempo, sabe? Né? A gente precisa gastar tempo com os filhos sobre isso. Se a gente precisa gastar tempo para outras questões importantíssimas, eu tanto gosto de ensinar na formação de pais do meu colégio, quanto mais nessas questões de fé. Então, tem que ser sempre um momento tranquilo, muito relaxado, talvez num domingo, talvez num fim de semana, lá numas férias, para aprender a gastar tempo com os filhos. Depois também faz parte da aula de religião ensinar a lutar por ser um cara bom, sabe? Uma religião sem luta não existe. A religião tem que nos levar a lutar contra as tendências ruins, de vícios, pecados. O normal de uma criança justamente é incentivar a viver as virtudes. Eu sempre digo que as virtudes são a base de uma fé mais robusta, de uma fé mais profunda. Eu não vou agora aqui dar uma aula sobre virtudes, porque na minha escola para pais já existem várias aulas sobre isso. Mas só assim, rapidamente saber que a criança, no começo, ela tem esses 3 grandes motores, que eu tanto gosto de explicar nas minhas aulas, que são determinadores das suas decisões, das suas escolhas. Então, repare, uma criança que está em processo de evolução, a gente sabe que a parte afetiva, está vendo ali, ó, é maior que a sua inteligência, que a sua vontade, e por isso ela só faz o que gosta, se quer sentir-se sempre muito bem, e se deixa levar muito pelas emoções, pelas paixões, pelas birras, ansiedades, invejas. Essa é uma criança. Então, quando ela está assim, sem ainda aquela maturidade das virtudes, ela só faz o que gosta, ela está sempre fazendo, deixando-se levar pelos seus sentimentos, ela está sempre pensando em si mesma e, naturalmente, acha que o prazer é o fim da vida do homem. Prazer pelo prazer, é como se fosse o fim da vida. E não é. É uma grande falácia, isso que a nossa cultura do momento nos oferece. Então, reparem que isso é a necessidade de virar esse jogo. A inteligência e a vontade têm que ser maiores que o mundo afetivo para que possa ser conduzida, para que a afetividade possa ser conduzida. Eu sou um homem que defendo muito a educação afetiva. Nós precisamos de muita afetividade, mas bem conduzida pela inteligência e pela vontade. Quando a inteligência e a vontade estão sendo enfraquecidas pela afetividade, é exatamente o processo inverso. A criança fica muito animalizada, fica muito escrava dos seus gostos, dos seus prazeres, e não tem a fortaleza suficiente para vencer na vida. Então, eu quero que vocês saibam que há uma dinâmica própria, que aqui eu não vou explicar aqui, mas a educação infantil se insiste muito na questão da temperança, que é o controle do prazer, o limite no prazer, primeiro das coisas materiais, das coisas do tempo, cuidado com os outros, o respeito, né, pois a sinceridade, a amizade,
cuidado com os limites em todas as questões que dão prazer, tudo tem que estar limitado pelos pais, pelos professores. Então, esta é a primeira virtude. Quando a pessoa fica bom nesse controle do prazer, ela começa a ganhar capacidade, né, de sofrimento. Aí é o que se deve incentivar no Fundamental 1, dos 6 aos 6 anos de idade. A criança precisa aprender a incentivar o esforço no estudo, esforço no esporte, esforço, pois, na ajuda em casa, esforço para arrumar o quarto. Por isso, toda a questão rigidez e paciência são as duas grandes filhas da fortaleza que fazem com que a criança aprenda a suportar né, as dificuldades, suportar as coisas que não gosta, suportar as demoras das coisas, que é a paciência, enfim, e depois superar. Aí vem as outras duas, que é enfrentar as dificuldades, lançar-se em grandes empreendimentos, em grandes, enfim, projetos, que o magnânimo consegue fazer isso. Reparem, essas duas virtudes, temperança e fortaleza, elas são básicas para controlar então esse mundo afetivo, que era o que a gente estava falando anteriormente, lembra? Quando eu ensino a minha criança a viver essas duas virtudes, ela começa a ser mais moderada, mais calma, mais controlada. E aí chega no autodomínio. E quando ela consegue isso, então naturalmente ela agora consegue ser mais generosa, porque ela já consegue, né, emprestar os seus brinquedos, consegue, pois, não sei, dedicar mais tempo aos outros, ajudando, pois, em casa, ajudando os amigos, e acaba até colocando seus dons e talentos à disposição dos outros. Então, repare, isso é uma estrutura linda. Repare, uma depende da outra. Temperança gera fortaleza. Temperança e fortaleza gera generosidade. Temperança, fortaleza e generosidade gera a virtude da prudência, que é a grande virtude, que é fazer com que você pense antes de agir. Então, lembra, a consciência moral de uma criança nasce na prudência. Uma criança que tem ali a sensibilidade do certo e errado, do bem e do mal, e se acusa e se arrepende quando agiu erradamente, quando mentiu, quando roubou, quando bateu, é que tem uma boa prudência. Naturalmente, essa prudência só amadurece quando está lá com 16, 18 anos, mas ela começa a ser amadurecida desde cedo. Desde que você ensina uma criança um critério, uma crença, uma história de religião, você está tornando o seu filho prudente do ponto de vista moral. Então, lembre sempre disso, que a virtude é sempre aquela força que você vai ajudando a criança a ter, aquele hábito bom, hábito operativo bom, que ela vai cada vez se tornando mais prudente, cada vez mais justo, nessa sequência de valor, vai tornando-se mais forte, o pé ali aguentando e impulsionando para frente, e o pé levantado, que é o pé do desprendimento, que é o pé da temperança. Essa figura foi os gregos que inventaram, para explicarem para os filhos, para os alunos, as virtudes. É um jovem correndo atrás do bem e fugindo do mal. Isso é um homem virtuoso. Então reparem como a virtude ela pode ser fundamental, né, na aprendizagem da religião. Porque quando você vai ensinando desse jeito, naturalmente, né, a criança começa a perceber que religião é luta. É luta contra o mal, fugir das tentações do mal e conquistar o bem, que é sempre difícil, é sempre arduoso, é sempre uma necessidade de esforço, de dedicação, de luta, e por isso eu preciso rezar muito a Deus para me ajudar a entrar a religião. A religião só realmente entra na vida do seu filho quando ela está conectada com a luta pessoal. Aprenda isso, por favor, nesse meu curso. A religião só tem valor para o seu filho quando ele começa a lutar para ser um cara bom, quer ser melhor estudioso, quer ser mais amigo, quer ser mais honesto, quer ser mais sincero, quer ficar menos dependente das tecnologias, quer ficar com mais capacidade, pois, de empreender grandes projetos sociais. Quando o cara quer ser um cara bom, ele precisa de Deus, porque sem Deus ele não vence. Essas virtudes, às vezes as pessoas pensam que já são suficientes para a pessoa se tornar uma pessoa boa, e não são. As virtudes humanas são a base para as virtudes sobrenaturais, para a fé, e, portanto, sem as virtudes não há religião. Mas só com as virtudes humanas também não há religião. Então você tem que ensinar que essas virtudes são a base para que ele comece a sentir necessidade de Deus e comece a rezar para que Deus lhe dê mais prudência, Deus lhe dê mais justiça, mais fortaleza e mais temperança. São as chamadas virtudes sobrenaturais que Deus nos dá
com a sua graça, que é por meio da oração, por meio dos sacramentos, e também os dons do Espírito Santo, que é outro instrumento, né, que a criança precisa ir aprendendo a usar quando for mais amadurecida, para se sentir mais filha de Deus. Muito bem, então quando a gente entende isso, como educar corretamente na fé? Pois é isso, olha, é pelo um plano inclinado. Você nunca vai corrigir o seu filho de uma hora para outra, você nunca vai fazer com que o seu filho acredite facilmente, só com uma aulinha, com uma explicaçãozinha. É uma coisa diária, 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 diária. A família tem que ter umas rotinas de fé, pois uma leitura da Bíblia semanal, um terço em família, rezando a Maria, se você é católico. Tem que ter, pois, o hábito de, uma vez por ano, ir lá no Santuário de Aparecida, que vão 15 milhões de pessoas por ano, um dado absurdo, né? De bom, né? Então, é isso, né? A palavra educar, você sabe já, eu ouvi falar algumas vezes sobre isso, vem de educar, educere. O que quer dizer isso? Eu tenho que ir conduzindo meu filho para fora da sua bolha egoísta que ela vive habitualmente, né? Eu preciso conduzir meu filho para que, passo a passo, né, ele vá descobrindo os outros, vá descobrindo a Deus, ao ritmo de cada um. Não é todo mundo no mesmo ritmo, não é todo mundo do mesmo jeito. Ao passo de Deus, e não dos pais, dos professores, a criança tem que ir evoluindo. Quando a criança vai sentindo esse apoio de um guia que é amigo, que é fervoroso, então a criança consegue ir invertendo a sua afetividade, que é meio egoísta, meio centrípeta, e começa a sair para fora e a se interessar pelos outros nessa religião. Né? Repara, a criança precisa evoluir, de maneira que aos poucos vai saindo de si mesmo, vai descobrindo o outro, e depois que descobre o outro, descobre a Deus. Esse é o caminho. Por isso Deus nos colocou numa família. Sem família a gente não chega a Deus. A família é um instrumento, o caminho para chegar a Deus. Por isso, hoje em dia, as ideologias querem acabar com a família para que, de alguma maneira, destronizem Deus da nossa cultura. É essa a estratégia desses globalistas. Eles sabem que se eu acabar com a família, eu vou acabar com Deus. Olha que loucura, olha que projeto diabólico está por trás de tudo isso. Muito bem, então saibam que há um processo evolutivo, né, na fé de uma criança. Assim como há um projeto evolutivo, né, na educação de uma criança, que eu tanto defendo, o tal do plano educativo, que tem esse papel de educando. Então, uma criança nos primeiros anos era muito mais fantasia do que o mundo real. Depois chega um momento que ela tem que aprender a separar que isso aqui é só fantasia, não existe, e tem que haver agora a percepção do mundo real. Então, e naturalmente, quando existe essa fase, é muito bom, porque só com a razão eu começo a ter consciência e sentido do pecado, e tem que arrepender, tem que pedir perdão a Deus. Então, é importantíssimo saber que os pais têm que saber aproveitar muito bem essa estreia da razão para que a criança comece a formar bem a sua consciência. É chamada heteronomia moral. A criança começa a aprender com os pais o que é certo ou errado, e é fundamental que você vai ensinando nessa fase. Depois, saber que a criança ela precisa ter tempos para brincar sozinha, tempos para ler, tempos para meditar, para contemplar. Por isso, não encha a sua filha de atividades. Tem mãe que coloca o filho em milhares de atividades. Não, poucas atividades. Eu sempre digo, dos 0 aos 6 anos de idade, uma atividade extra classe, extra colégio, no máximo. Dos 6 aos 12, no máximo 2. O resto o quê? Ficar em casa, brincando, estar com os amigos, estar com os irmãos, estar com os pais. Porque esses tempos de amizade, esses tempos de brincar sozinho, são tempos dele rezar. Sabia que uma criança está brincando num quarto sozinha, ali com os seus legos, está brincando com a sua cozinha? Sabia que uma criança está brincando com uma planta, com uma formiga, com uma borboleta? Aquilo é oração. Ela está pensando ali no seu interior, afinal, quem é que fez isso? Afinal, como é que eu faço isso? Ela está se descobrindo. Isso é oração. A oração da criança é assim. Não é ficar de joelhos rezando Ave Marias uma atrás da outra. Não, a criança reza brincando. Olha esse conselho muito prático. Então, poucas atividades, um pouco mais de atividades coletivas quando está na Fundamental 1 e 2. E depois, quando chega no ensino médio,
atividades mais intelectuais, porque ele precisa de filosofia, ele precisa de meditar na sua vida, no sentido da sua vida. E como você está vendo, uma vida religiosa mais afetiva e imitação pelos pais no começo, e depois, naturalmente, uma vida religiosa mais pessoal, que ele teve um encontro com Deus, ele teve uma experiência com Deus. Eu me converti com 13 anos, depois de eu ter tido uma experiência mesmo. Eu fui convidado a rezar um terço lá em Portugal, onde eu vivi nos primeiros anos da minha vida, até os 13 anos, né? E rezando um terço eu tive uma conversão. Por que eu tive? Eu não sei, não tem explicação. Não foi pela filosofia, nem pela explicação de alguém. Foi por um toque de Deus que eu via que as pessoas que rezavam eram as melhores pessoas da sociedade, e os melhores alunos, os melhores esportistas, e as pessoas que não rezavam eram as piores, as pessoas mais problemáticas, as pessoas mais egoístas, as pessoas mais mundanas. Então, naturalmente, eu tive esse toque, essa descoberta, e quando eu tive essa experiência espiritual, eu sozinho me converti, não foi meus pais que me converteram. Meus pais me formaram até aos 13 anos para eu ter esse momento de conversão. Então, é importante que vocês percebam que a autonomia dos primeiros anos é a base para que a criança tenha essa liberdade, queira viver a sua religião sozinha, para que depois assuma com responsabilidade, né, a sua fé e a sua santidade. Esse é, pois, um quadro muito bom, mostrar que a evolução religiosa de uma criança ela é demorada, ela demora, tenha paciência. Não é nas primeiras explicações, nos primeiros anos que a sua filha vai se tornar uma pessoa religiosa, mas tem que ir conduzindo ela, tem que saber que é o passo que ela tem que dar. Então, respeite o ritmo de cada filho e não puxe a plantinha para que cresça mais rápido. O importante é que o seu filho seja quem tem que ser ao passo de Deus. Os pais não devem querer controlar os filhos, por mais boa vontade que tenham. Os filhos precisam, antes de tudo, a confiar nos seus pais e depois passar a confiar em Deus. Então, aqui nós terminamos o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, para vocês perceberem que então, o nosso curso que nós estamos vendendo hoje, né, o Resgate da Fé, a Fé na Prática, é um curso que vale muito a pena você fazer. Bom, gente, como vocês viram, esse curso está muito promissor, vai te aliviar nessa angústia que você tem para ensinar a fé e prevenir seus filhos com todas essas pressões sociais, ideologias perversas que estão destruindo tanta juventude. Então, eu venho te agora animar a fazer a inscrição para esse curso. Eu sei que você vai me dizer que não tenho tempo, tem muita coisa para fazer, mas a gente sabe que tempo é sempre uma questão de escolhas, de prioridades. Sempre temos tempo para ir no dentista quando dói o dente, sempre temos tempo para, não sei, para ir no cabeleireiro quando a gente precisa arrumar o cabelo. Agora, por que eu não tenho tempo para investir no principal negócio da minha vida, que é a educação dos meus filhos e na educação religiosa dos meus filhos? Porque se eu não conseguir infundir esse valor, cara, eu vou depois me arrepender muito no futuro, porque ele não vai estar preparado para enfrentar enfim, a imensa dificuldade no mundo real. Depois, uma segunda dificuldade que os pais sempre me apresentam quando eu divulgo os meus cursos: cara, eu não tenho dinheiro, estou com muita dificuldade financeira, estou com muita dívida, eu já comprei vários cursos e nunca acabei nenhum. Sabe, esse papo é muito comum também, eu conheço. Eu sempre digo, olha, né, eu penso que o fato de você não ter acabado os outros cursos não quer dizer que você não vai acabar esse, porque esse curso é muito bom, é muito leve, muito necessário. Quando eu sinto necessidade de alguma coisa, quando sinto uma dor mais profunda, eu corro atrás do remédio, eu corro atrás, depois da solução. Então, eu quero que você também perceba que hoje a gente gasta tanto dinheiro em tanta coisa desnecessária, a gente gasta tanto dinheiro numa festa cara, num brinquedo eletrônico, sabe? Às vezes a gente gasta tanto dinheiro em coisas que a gente se arrepende depois. Então, poxa, você vai ver que já vou te falar o preço daqui a pouco, é muito barato esse curso para o benefício que ele vai te trazer. E depois, já insistindo mais uma vez naquela primeira resistência, logo que a gente começou a nossa aula de hoje, dizendo, caramba, mas eu não sinto capacitado, eu não vou ser capaz, sabe? E eu falo, não, isso não é verdade, a gente já foi provando
que você sim pode se tornar, né, um bom pai e um bom professor do seu filho nessa temática da religião, porque você começou a vivenciar melhor a religião. Na verdade, não é uma questão de ser ou não um bom professor. Na verdade, é uma questão de você ter se tornado uma pessoa que começou a apostar mais nessa temática, porque você entendeu melhor e começou a vivenciar melhor. A ti, na tua vida como adulto, te fez bem. Então, agora que você está feliz nessa condução da sua vida, na melhora da sua vida pessoal, agora você quer que isso também aconteça com o seu filho. Às vezes os pais investem muito tempo para ganhar dinheiro extra, para trazer conforto para os seus filhos, e não percebem que o principal que tem que dar para o filho é a fé. Às vezes os pais acham que tem que dar o conforto que não tiveram, e não tem muitas vezes a mesma máxima. Eu tenho que dar a fé que não tive. Não é verdade? Isso parece tão contraditório, né? Eu quero dar o conforto que não tive, mas não quero dar a fé que não tive. Não, pô, acho que tem que ser muito mais dar a fé que não tive até que o conforto, né? Depois, saiba que quando eu tenho que oferecer hoje, no dia de hoje, esse curso A Fé na Prática, não é somente um curso. Eu estou querendo hoje te mostrar toda a minha plataforma que você conhece, a Escola para os Pais, né? A Escola para os Pais eu montei de propósito para que você possa ter uma visão geral da educação. A fé é um dos itens importantíssimos, né, na educação dos seus filhos, mas eu estou muito preocupado também com o sono do seu filho, estou muito preocupado com a afetividade do seu filho, estou preocupado com a sua autoridade como pai, estou preocupado em que você saiba agendar melhor a sua semana, organizar melhor o seu tempo. Por isso há o curso chamado Percurso, há o curso Vou Montar uma Rotina para o Filho, há um curso para mostrar como fazer um plano educativo, há um curso para estudar os temperamentos, esse modo de ser dos filhos. Então, eu quero que você entenda que quando eu estou vendendo esse curso hoje, o Resgate da Fé, que é o objetivo do nosso evento de hoje, eu estou querendo também que você adquira outros cursos. Então, na Escola para os Pais, temos cursos sobre como fazer um projeto educativo, como montar uma rotina para o meu filho, como me tornar um pai mais seguro e com boa autoridade, que é o percurso, a fé na prática, e também agora temos um novo curso que está para lançar, que é a importância da educação personalizada. Então, reparem, quando você vai vendo todo esse panorama, um pai que entra na minha plataforma, ele fica alucinado, caramba, quanta coisa para estudar, quanta coisa para aprender. Naturalmente, não é para você ficar uma semana inteira estudando, mas é para você ter uma fonte segura de educação de filhos. Tenha certeza que se você hoje está com alguma angústia, está com alguma dor, que você não sabe o que fazer com o seu filho, na minha plataforma você acha a resposta. Tenho 300 lives, tenho 100 pílulas, tenho trilhas de estudo, eu tenho esses cursos todos que eu estou te falando. Sabe, esse material é mais que suficiente para você conseguir conduzir seu filho para um futuro de sucesso. Então, nos próximos 7 dias, o curso A Fé na Prática será incluído no curso básico. O que é o curso básico, o mínimo que você tem que pagar para entrar na minha escola? É o percurso, que é sempre o básico, mais todas as lives e todos os acessórios que essa minha plataforma tem. A partir de agora, dia de hoje, a partir de hoje, até o dia 26, portanto, durante uma semana, até o 26 de dezembro, você, inscrevendo-se no plano básico, você vai ter o direito de receber o curso A Fé na Prática, que tem esse livro. Você sabia que esse livro está à disposição da editora Cultor de Livros, que você pode também comprá-lo, é bem baratinho, custa 20 e poucos reais. E esse livro é justamente o material de apoio, se você quiser, o curso em si já é suficiente.
Mas se você quiser depois estudar, repassar, ler, dar esse curso para alguém, sabe? Porque eu já vi muita gente que fez o curso, fez na prática, e depois ministrou para os parentes, para a empresa que ele trabalhava na hora do almoço, ele montou uma aula de fé sobre a fé na prática. Uma escola já organizou isso um fim de semana para os professores. Bem, esse curso é muito maleável, ele tem muitas oportunidades, então você se organize. Mas a pessoa que fizer a inscrição até o dia 26 de dezembro, no plano básico, então ele vai ter direito ao percurso e mais o fé na prática. Agora, depois desse período, depois do dia 26, a pessoa vai receber, só terá acesso a esse curso no plano premium, que é todos os cursos, todas as lives da Escola para os Pais. Alguns alunos meus, atualmente, que estão hoje, né, já fazendo o percurso no plano básico, também, naturalmente, vão poder fazer, vão poder também adquirir esse plano, esse curso, Fé na Prática, por uma taxa bem irrisória, que eu já vou dizer qual é. Então, reparem, quanto é que custa esse curso? É um curso muito, mas muito barato, sabe? É um curso que você vai perceber que ele não se paga, sabe? É um curso que, de alguma maneira, você jamais conseguirá perceber que é muito pouco. Repare, um curso hoje de inglês, quanto se gasta pelo seu filho? Quando você vai comprar um PlayStation, um videogame, quando você organiza uma festa de aniversário, quanto você gasta? Pensa no valor, cria um valor aí na sua cabeça. Pois sabe quanto é que você vai pagar para o nosso plano premium, aquele que dá direito a tudo? R$ 99,00 por mês, durante um ano. Sabe? Concorda que é muito pouco para tudo que eu estou te oferecendo para educar muito bem o seu filho do modo global e também do ponto de vista da religião. Se você quer só então ficar com o básico mesmo, que é o percurso mais o fé na prática, então você gasta R$ 59,58. É muito pouco, né? Eu acho que hoje um almoço por aí, né, quando a gente tem que almoçar fora, é mais ou menos o que a gente gasta, né? Imagina um curso onde você recebe tanta formação por um preço tão irrisório, mas é que eu fiz de propósito para que isso fosse muito acessível. Eu sei que isso aqui poderia custar muito mais. Algum especialista falou que custaria R$ 5.000 numa empresa esse curso. Eu não sei se isso é verdade, mas todos os efeitos é muito pouco. E quem já é aluno da Escola para os Pais, plano básico, e quer então, agora nessa promoção até o dia 26, fazer também, ter direito a adquirir esse curso, vai pagar R$ 15. Dá até vergonha falar, né? É melhor fazer logo de graça, mas enfim, R$ 15 é o preço desse curso. E como vocês sabem, todos os cursos que eu faço na internet, a pessoa assina, faz uma experiência, assiste uma aula, assiste 2 aulas. Não gosta? A gente devolve o dinheiro para você, 100%, né, do seu investimento, porque a gente quer que você esteja feliz fazendo o curso e tenha direito de repassá-lo, ouvi-lo várias vezes, estudar com o marido, estudar com os filhos, que os filhos façam sozinhos, que são adolescentes. Porque esse curso, na verdade, aparece assim, um curso de 6 aulas para jovens de 14 a 25 anos. Assim nasceu esse curso. Foi fruto de muitas aulas que eu dei para estudantes ao longo da minha vida inteira. Esse curso é fruto de experiência de mais de 30 anos de aulas sobre religião. Mas eu falei assim, mas só tão fininho assim? É porque eu quero falar o básico para as famílias. Quem quer fazer um curso mais estruturado, mais completo, aí tem um catecismo da Igreja Católica que são 700 páginas, tem cursos na internet que vai estudar o sexo dos anjos, que vai estudar, pois, os mistérios da Santíssima Trindade, que vai estudar, pois, todas aquelas profundidades que são boas, mas que não é o objetivo desse curso. Aqui é uma coisa simples. Volte si, eu quero que você ensine de forma simples, tenha um mínimo de estrutura para você ensinar a religião para os seus filhos. Então, as inscrições para a Escola para os Pais estão abertas a partir de agora. O link para a inscrição está aí na descrição da nossa aula de hoje e também vai estar no link da bio desta aula, né? E espero que você não adie, porque a gente tem uma tendência a adiar, depois eu compro, depois eu faço, deixa eu falar primeiro com o meu marido, deixa eu falar primeiro com... Não, gente, aproveite esse momento, porque é o momento
propício. Estamos agora entrando num período de férias, estamos aí num período que temos mais tempo. Está aí um momento de eu vou investir nessa temática. Está na hora de você perceber que uma pessoa sem religião não vai para frente, uma pessoa fica fraca, a pessoa fica muito limitada. Como eu dizia há pouco, só a vivência das virtudes não gera a suficiente fortaleza para a pessoa avançar na vida. Por isso, eu quero te garantir aquele mínimo necessário para que você tenha uma estrutura boa para conduzir a sua vida com mais seriedade e para conduzir seus filhos para o principal da vida deles, que é chegar no céu. Quem é que não quer que o seu filho chegue um dia no céu e goze da companhia e da amizade de Deus eternamente? Acho que qualquer pai, com o mínimo de coração, de bom senso, sonha isso para os seus filhos. Então, eu vim te oferecer esse curso. Pouquíssima gente hoje da internet tem a coragem de estar assim expondo isso com simplicidade, com franqueza. E eu estou aqui para isso. Eu quero te ajudar a transformar a tua família numa família muito unida. E essa unidade só existe quando Deus está por meio. Muito obrigado pela sua atenção no dia de hoje. Corre lá, faça a sua inscrição e você não se arrependerá. Um abraço e conte comigo.